Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre o custo operacional do motorista de aplicativo. A principal métrica do motorista de aplicativo é o preço do seu quilômetro, pois tudo é baseado em distâncias e em tempo também, mas vamos ver sobre o tempo mais para frente. Como é feito o cálculo do valor do quilômetro? Cada carro tem suas particularidades, mas de modo geral tem, digamos que uma cartilha a ser seguida, que são algumas manutenções preventivas comum em todo carro, como por exemplo, óleo de motor, filtro de combustível, alinhamento, balanceamento. Como que é feito esse cálculo? Você vai pegar a quantidade de litros de óleo que o seu carro comporta, vezes o preço dele. No meu caso, 4 litros de R$60. Junto com o óleo, tem que trocar o filtro de óleo e o filtro de combustível. E essa troca é feita a cada 10 mil quilômetros, ou seja, esse valor total, incluindo mão de obra, né, é claro, dividido por 10 mil. Chegamos que o preço do meu quilômetro com óleo, filtro de óleo e filtro de combustível é 0,03 centavos. Tem algumas outras coisas também, como por exemplo, alinhamento e balanceamento, todo carro precisa fazer, e geralmente é o mesmo valor para qualquer carro. Então, na minha cidade, R$120 alinhamento e balanceamento. É bom fazer a cada 10 mil quilômetros, a depender das condições que você roda, até menos. Se rodar em estradas muito ruins, você pode fazer com 5, 8 mil. Enfim, esse valor dividido por 10 mil. Chegamos que para alinhamento e balanceamento, cada quilômetro sai 0,012 centavos. Pastilha, disco, lonas, tambor. Caso seu carro for disco nas 4 rodas, você ignora o tambor e coloca o preço de 4 pastilhas e 4 discos, e assim sucessivamente. Filtro de ar, vela, arrefecimento, cada carro tem a sua particularidade. Correia dentada, alguns vão ser corrente de comando, alguns vão ser correia não banhada a óleo, que o meu caso é correia banhada a óleo, então a troca é feita com 240 mil quilômetros. Então assim, cada carro tem suas particularidades, que é bom você ler o manual e conversar com o seu mecânico e colocar o valor dela, da peça, mais mão de obra e quanto tempo ela é estimada para durar. Tendo então o preço da peça mais o preço da mão de obra e a estimativa de quilômetros rodados, basta você fazer a divisão do preço total, né, de peça e mão de obra pela estimativa de quilômetros, chegando então no preço de cada quilômetro rodado por cada peça específica. Tais custos, que são custos fixos, porque são de longa troca, 10 mil, 25 mil, 40 mil quilômetros. Ou seja, se você trocou o óleo hoje, você só vai trocar daqui 10 mil quilômetros. Isso pode ser 2, 3 meses até. Então ele não impacta tanto no dia a dia. É claro que caso você troque o óleo e ele aumente para R$80 o litro, você tem que trocar isso na sua planilha, mas você não troca todo dia. Agora vamos para os custos variáveis, que é preço do quilômetro e consumo. Cada dia o preço está e cada dia o seu carro faz um consumo. Você pode até ter uma média, mas para ter a exatidão, você precisa lançar isso aqui todo dia. Na minha cidade, o litro do etanol está R$ 3,84 e eu faço uma média de 9,6 na cidade, lembrando que sem ar-condicionado. Finalizando assim, todos os custos previstos de um carro. Preste bem atenção nas palavras usadas. Custos previstos. Tem custos no carro que não são previstos, como por exemplo, um desgaste prematuro do pneu, um par de amortecedor, par de borracha da porta, enfim, outros custos também. Só mostrando como que é o cálculo do preço por quilômetro rodado no combustível, é o preço do combustível dividido pelo consumo do seu carro. No caso específico, 3,84 dividido por 9,60 dá 0,392, quase 40 centavos. Presta atenção que se eu tivesse feito 9 km por litro, meu custo seria mais do que 40 centavos. Então, presta bem atenção nisso. Agora, finalizando o cálculo total. O cálculo total é a soma de todos os custos, correto? 0,497, quase 50 centavos, mais 10%, ou seja, esse custo vezes 1,1, que é adicionado os 10%, entrando naquilo para cálculo de custos não previstos, como eu já citei. E arredondando para cima, sempre para cima. Se deu 0,54, alguma casa decimal depois é 0,55. Se deu 0,55, alguma casa decimal depois é 0,56. Só exemplificando aqui, o que eu falei, se eu tivesse feito 9 por litro, meu custo seria de 0,575, 0,58. Se eu tivesse feito 11, 0,492, 0,50.
Agora que temos o gasto do meu carro por quilômetro rodado, eu atribuo ele aqui e faço o segundo passo, que é o que? Sempre que você sair de casa, você zera a trip do seu carro, tanto de quilômetro percorrido quanto de consumo. Ao finalizar a jornada de trabalho, você tira foto dessas informações e lança ela na planilha. Então, se eu rodei 113 km, hipoteticamente, com o carro fazendo 9,6 km por litro e o álcool estando a 3,84, tem uma função aqui que chega no valor exato gasto somente de combustível, que é basicamente o preço do combustível dividido pelo meu consumo multiplicado pelo quilômetro percorrido, que no caso dá 45,20. Como eu tenho o gasto do meu carro por quilômetro, vai ser multiplicado o quilômetro percorrido por esse gasto, certo? E vai chegar num gasto total, que no caso foi 65,15. Subtraindo o meu gasto total do valor de combustível, você chega no valor da manutenção do seu carro. Por que é tão importante essa manutenção? Porque você evita surpresas, certo? Chegando assim na hora líquida. Já explico mais adiante o que significa essa hora líquida. Por que eu disse que explico mais sobre a hora líquida? Porque a gente precisa de algumas outras informações complementares, que é basicamente quanto eu faturei bruto e em quanto tempo, que são variáveis também. Tudo que tiver de cinza, não sei se vocês já perceberam, são variáveis. Indo agora para o cálculo do faturamento bruto. Esse é um cálculo que 99% dos motoristas fazem, porque você precisa ter pelo menos uma noção de quanto que você está faturando. Por mais que não seja líquido, que seja de fato que você está faturando, mas você tem que ter uma noção inicial. Então, vou lançar valores hipotéticos aqui, R$ 71 no Pix, 22 na Uber Conta, 39 na 99, mensalidade, a Uber Conta tem uma mensalidade de de menos 9,99 caso você não abasteça R$500 em combustível durante um mês, saldo, promoção, enfim. Esse dinheiro aqui, ele é a atribuição dessa soma aqui. Como que eu faço? Todo dia eu saio com R$100 de troco. No final do dia, eu lanço quantas notas e quantas moedas teve de cada. Então, por exemplo, teve duas notas de 50. Duas notas de 50 dá 100 no caso, né? Teve R$60 em nota de 20. Teve 70 em nota de 10. Em nota de 5 teve 35. Em nota de 2 teve 8. Então, eu fiz nesse dia 173 em dinheiro. Ele já atribui aqui e essa atribuição já soma com o restante e faz a soma total. Essa soma total ela já é atribuída aqui no valor bruto. Feito o cálculo do valor bruto, agora falta somente uma única informação. Em quanto tempo eu fiz R$305 percorrendo 113 km? Novamente, com valores hipotéticos, eu fiz isso em, por exemplo, 8 horas e 18 minutos. Então aqui temos o valor bruto descontado do gasto, chegando no valor líquido, como eu já expliquei, o gasto é o gasto total, que são R$ 45,20 de combustível e 17 praticamente de manutenção. Já explico mais adiante que esse valor aqui, ele é guardado e você esquece ele é do carro, ele não é seu. Enfim, aqui eu fiz uma função que transforma hora normal em hora decimal, pega esse valor líquido e divide pelo valor da hora decimal, chegando assim numa hora líquida. Ou seja, o que significa que nesse dia, trabalhando 8 horas, faturando 305 bruto, tive 62 de gasto, fiquei com 242 e faturei R$ 29,00 por hora líquida. O meu quilômetro pago foi R$ 2,70. Essa função aqui também é bem simples. É o preço bruto dividido pela quilometragem percorrida. E aqui eu deixo a data editando ela cada dia de acordo com o que eu percorro, certo? Galera, uma coisa que eu esqueci de mencionar é que esse cálculo do preço por quilômetro gasto é feito de acordo com cada particularidade. O meu caso específico é um carro quitado, que também é de uso particular, ou seja, eu não englobo preço de depreciação, preço de IPVA, preço de parcela, entre outras coisas. Cada planilha tem que ser feita e adaptada com a sua realidade. Fechou? Então é isso, galera. Esse é o primeiro vídeo do canal. Nos próximos irei abordar outros temas, como saber a hora líquida, como escolher corridas, entre outros. Considerando que estou começando agora, ainda estou meio perdido, então deixe seu feedback. Onde eu preciso melhorar, o que ficou bom. Irei ler todos os comentários. Deixe seu like, compartilhe o conteúdo caso tenha agregado e não se esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, valeu!